Bom dia, vascaíno, tudo bem? Olha, hoje pode ser um dia muito importante para o Vasco e para Vasco da Gama SAF. Pedrinho pode perder o controle da Vasco da Gama SAF. E sabe quem vai entrar no lugar dele? Sabe quem volta? Josh Vander, 777 passes. Eu vou te contar essa e outras histórias. Vamos falar dessa história que surgiu aí do salário do Felipe Maestro. Será que é isso mesmo? Vamos falar também do menino prodígio, Júlio Brandt, soltando fogo aí pelas têmporas na internet vascaína. Complicado o negócio. Vamos também falar do Coutinho, da lesão do Coutinho. É isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita e vai lá e ative o sininho de notificações, daquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto, porque está lotado de notícias do Café do Gigante. Café do Gigante recheado, mesa farta. Bom dia, vascaíno. Eu sou André Luiz. Esse é o canal Gigante Vascaíno e está entrando no ar o programa Café do Gigante. Seu programa de todas as manhãs, 8 horas da manhã, está sempre entrando no ar o programa Café do Gigante. Nessa quarta-feira, dia 12 de março, e olha, tá recheadíssimo de notícias para você. Você que gosta de uma mesa farta no café, é essa aqui. Começar por uma história aí que o Vasco foi condenado, né? Foi punido, não vou botar punido, numa ação na justiça como litigante de má-fé. Vou te contar essa história rápida. O Vasco, ainda na época da gestão do Salgado, quando decidiu colocar em votação se a 77 partes deveria comprar o Vasco, quando foi colocar aquela assembleia no ar, fazer a votação, o Vasco percebeu que muitos sócios estavam se movimentando para não deixar a assembleia acontecer. Isso porque ninguém leu o contrato, só aqueles 12 lá do Conselho Deliberativo. Lembra dessa história? E aí, então, para fazer uma retenção dessas ações, para segurar essas ações, o Vasco contratou um escritório especializado nisso, um escritório de advocacia especializado nisso. E aí o Zeca Bulhões, que era o vice-jurídico do Vasco, assinou o contrato com esse escritório de advocacia. Acontece que a gestão do Salgado, a austeridade acima de tudo, não pagou ninguém. Não pagou a Matix Capital, não pagou nenhuma empresa que foi contratada para auxiliar nessa transição de associativo para a SAF. E não pagou o escritório de advocacia. Quando o Pedrinho assumiu, deu de cara com mais essa dívida sendo cobrada na justiça. E aí o Vasco começou a questionar, porque no Estatuto do Vasco diz que qualquer contratação de serviço de terceiro tem que ser assinada pelo vice-presidente da pasta, nesse caso, o vice-presidente jurídico Zeca Bulhões, que assinou o contrato, mas tem que vir junto à assinatura do presidente. E o Salgado não assinou esse contrato. O Vasco estava tentando cancelar o contrato. Não deu muito certo. O juiz chegou a penhorar as ações, de 10% das ações da Vasco da Gama SAF. Veja bem, que estão penhoradas é como garantia de pagamento. O Vasco não perdeu 10% das ações, tá legal? Saiu na imprensa, foi bastante noticiado. O Vasco teve 10% das ações e está ainda com 10% das ações da Vasco da Gama SAF penhoradas na justiça por causa desse processo. É um processo de 3 milhões e poucos reais. Aí o Vasco agora entrou no processo e falou o seguinte: olha, esse processo tem que ser extinto ou transferido, porque nós colocamos essa dívida lá na recuperação judicial. E com a juíza acatou a nossa recuperação judicial, esse pagamento vai ser feito lá na recuperação judicial. O juiz falou: então tá ok, tá tranquilo, se é isso que aconteceu, beleza, vou só esperar a outra parte falar. A outra parte é o advogado, lá, o escritório de advocacia, o autor da ação. E o escritório de advocacia foi pesquisar e falou para o juiz: é mentira, essa dívida não está na recuperação judicial do Vasco. O juiz pediu para comprovar, o Vasco não conseguiu comprovar porque não estava mesmo na recuperação judicial. O juiz ficou bravo, deu uma multa no Vasco de 300 mil reais e condenou o Vasco por litigância de má-fé. Tentar dar a volta, né? Tentou dar a volta em alguém, usou de má-fé e aí foi multado em 300 mil reais. Parabéns aos envolvidos, é uma derrota judiciária, se bem que tentou, vai que passa, né? Vai que passa, empurrava isso para a barriga, deixava isso para lá, né? E aí entrava lá na recuperação judicial, daqui a uns 10 anos pagava essa conta, mas enfim, não deu, e aí agora eles vão ter que ficar resolvendo essa questão lá. Outra história que surge é do Felipe. O jornalista Everton Brito, no seu canal lá, aqui no YouTube, em uma live, ele afirma que o Felipe, que ele, através de contatos que ele tem em São Januário e tal, ele conseguiu levantar
que o Felipe ganha um salário de R$1 milhão por mês. Eu não sei se isso é verdade, não sei se é verdade e custo acreditar que seja, mas se for verdade, né, a gente precisa levantar isso e descobrir se isso é verdade ou não. Eu não sou jornalista e é por isso que eu estou trazendo isso aqui para o canal, para que tornar público, para que todo mundo fique sabendo e começar a cobrar os canais que têm jornalistas, os canais grandes que têm jornalistas, que possam se aprofundar e pesquisar isso. É verdade? O Felipe ganha R$1 milhão. Não gosto de ficar falando muito de salário de jogador, salário de atleta, de profissional, que é o salário do cara. Mas, poxa, R$1 milhão é um escárnio. Se o cara ganha R$1 milhão, é um escárnio com o vascaíno. Não pode ganhar R$1 milhão. O Felipe, pô. O Felipe faz o quê para ganhar R$1 milhão? Foi campeão de quê? Ah, não, ele é o maior campeão vivo do Vasco e tal, e até entre os mortos, ninguém ganhou mais título do Felipe como jogador, amigo. Como diretor técnico, nunca ganhou nada em lugar nenhum. Como treinador, nunca ganhou nada em lugar nenhum. Ele tá lá, cara, pela vascainidade dele e por ser amigo, irmão do Pedrinho. Agora, se ele tá lá recebendo R$1 milhão, é porque fica estranho o processo. Se ele tá lá ganhando R$1 milhão, cara, a gente pode até achar que tem rachadinha nisso aí, cara. O nosso presidente, ele abre mão de um bom salário no Grupo Globo, não chegava nem perto de R$500 mil, para poder vir como presidente do administrativo, que é uma função amadora, não remunerada. Pô, isso é estranho, um salário de R$1 milhão para o Felipe, um diretor técnico. Olha, quanto ganha o CEO da SAF, o Carlos Amodeu? Quanto ganha o CFO, o Rafael Viana? Esquisito, hein? Muito estranho se o salário do Felipe for R$1 milhão. Tem que levantar, tem que pesquisar, tem que tentar descobrir. Trouxe isso aqui só para colocar isso ao público e a gente possa começar a movimentar e apertar, né? Os outros canais, a galera, eu sei que vocês assistem aqui, assistem outros canais também, começa a perguntar, cara. Vamos ver se isso aí vaza e a gente começa a descobrir que história é essa, né? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês agora é do nosso Little Couto, cara. Saiu o resultado, tá com edema na coxa, e aí o DESP não deu por quantas semanas para recuperar. O DESP não diz quantas semanas ele vai precisar para se recuperar. Uma vez que ele teve uma lesão na coxa, foram 3 semanas, né? Você não sabe qual é a lesão, qual é o grau da lesão. Enfim, de novo, uma lesão na coxa do Coutinho. A minha teoria é que não dá mais para ele, cara. Eu acho que fisicamente ele não tem condições. Eu acho que ele realmente quer muito. Eu vejo que ele tá para baixo. Eu vejo que ele tá querendo, ele tá vibrando. Depois da atuação dele contra o Nova Iguaçu, o primeiro tempo dele com o Flamengo, pô, ele vai muito bem, ele tá vibrante, ele tava confiante em mais uma lesão. Enfim, isso aí é um problema pro Coutinho. E aí, vamos ter o Coutinho no Campeonato Brasileiro para jogar o quê? Partida sim, partida não? Só as partidas no Rio de Janeiro, não vai viajar? Vale a pena você ter um jogador no elenco que tem que ser titular, mas não tem capacidade física de ser titular, que não pode ser titular em todas as partidas? Será que isso vale a pena a nível de elenco, de vestiário? Como é que fica essa história, né? Eu acho que, pô, tá difícil pro Coutinho, cara. Eu acho que se eu sou o Vasco, chama o Coutinho para conversar e fala, cara, você não tem condição. Infelizmente não dá mais, cara. Chega uma hora que não dá. Por lesões ele vai ter que parar. O próprio Pedrinho parou cedo por causa da quantidade de lesão. Então quem que possa bater um papo com o Coutinho? Eu acho que ele está se esforçando, está tentando, mas eu não acho que vai dar. A outra notícia que surge aí é do nosso menino prodígio, né? O Júlio Brandt. Júlio Brandt, que é político de carteirinha do Vasco, fundador da Sempre Vasco, junto com o Edmundo, junto com o Felipe, né? Pedrinho, esses caras todos estavam lá, fundaram essa chapa aí, a Sempre Vasco, que vem destruindo o Vasco ao longo dos anos, junto com a chapa do Salgado, né? Roxos e amarelos são muito parecidos, mas enfim, o Brandt, que foi um dos 12 que leu o contrato da C7 Partner, né? Uma hora ele diz que leu, uma hora diz que não leu, mas ele estava lá no grupo dos 12, que era para ter lido. Se não leu, mais uma atrapalhada do seu Júlio Brandt. Mas Júlio Brandt, que agora rompeu com a gestão do Pedrinho, colocou carta aberta, né? Ele como conselheiro, né? Saindo do Conselho Deliberativo, pedindo renúncia a ele, Clóvis Munhoz, aquele médico famoso do Vasco, mas outros 2 conselheiros, não são nomes menos famosos, mas não menos importantes, são conselheiros do clube, renunciaram ao cargo de conselheiro e vieram com o discurso que agora a gente vai fazer a oposição, vamos, como é que se diz? Vamos fiscalizar. Ora, se tem um lugar melhor para fiscalizar é dentro do Conselho. Então acabou de abrir mão do Conselho, pô, como é que tu vai fiscalizar? Você está dentro do Conselho Deliberativo. Não tem lugar melhor para tu fazer oposição e fiscalizar alguém do que o Conselho Deliberativo, cara. Pô, tu sai do Conselho com esse discurso, é coisa de maluco, pô. Né? É coisa de maluco. Olha,
É difícil, é que nem o cara fala assim, ó, tirei minha carteira para dirigir caminhão. Agora eu vou viajar pelo Brasil inteiro com caminhão. O cara, legal, mas você tem caminhão? Vendi meu caminhão. Mas vai comprar outro? Não, não vou comprar outro caminhão, não. É isso aí, cara. Tem sentido? Nenhum. É o que ele tá falando também não tem sentido. E piora. Ele foi num podcast, não sei esses dias aí, não sei se foi ontem, anteontem, foi no podcast, eu não vou saber falar qual foi o podcast, peço perdão aqui, o dia foi corrido demais ontem, muitas notícias acontecendo, e o problema no meu trabalho, eu trabalho ainda, né, galera, eu ainda tenho o meu trabalho, eu sou representante comercial, visito cliente, um cliente meu teve uma dificuldade, tive que ficar até mais tarde com ele, não pude nem gravar o programa Resumo Gigante, que ele faz 7 horas da noite, eu cheguei em casa quase 9 horas da noite, aí não dá para fazer live, eu estava cansado, também não deu mais, estou fazendo todas as notícias do Resumo Gigante, estou colocando aqui no Café do Gigante, mais as coisas do Café do Gigante. Cara, então a história que o Júlio Brandt foi nesse podcast, perdão aí eu não poder citar, se alguém souber, coloca aí no comentário que eu vou publicar qual foi o podcast. Então, ele foi no podcast falando o seguinte, que o Pedrinho, se ele tivesse nas eleições colocado que o objetivo dele era, ao assumir a presidência do Vasco Associativo, tomar o controle da Vasco da Gama SAF, retirando as 7 partes, ele não teria sido eleito, porque os sócios do Vasco não queriam isso, os sócios do Vasco queriam a gestão profissional do investidor. O cara tem que ser muito, mas olha só, não é pouco não, é muito picareta para vir com essa narrativa. Para começar, as eleições, as plataformas de eleição, foi feita em outubro de 2023, setembro, agosto de 2023. As eleições acho que foram em outubro, né? Toma posse em janeiro de 24, mas as eleições acho que foram em outubro ou novembro, um negócio assim. Mas a plataforma é de 2023. Em 2023, o Vasco ainda estava de noiva da 77 Parque. Estava tudo parecendo que estava fluindo bem. Ninguém sabia dos problemas da 77 Parque lá fora, apesar que o site Josimar já vinha colocando, alguns canais de YouTube já vinham falando, né? Mas a maior parte dos canais ainda estavam nos discursos de Osório, Duque Estrada, né? Eu nem canal tinha, meu canal começa em abril de 2024. E aí, esses discursos aí estavam na situação. E claro que nenhum candidato ia falar que ia tirar essa 7 páginas. Não tinha nem o porquê de falar um negócio desse. Tinha um candidato, Marcelo, eu não vou lembrar o nome dele, mas tinha um candidato que falava não que ia tirar, mas que ele ia rever o contrato e se tivesse alguma coisa ali que fosse ruim para o Vasco, ele ia tentar ou conversar ou tirar o investidor. Ele falava abertamente que não foi eleito, realmente. Então, esse discurso, o Júlio Brandt está correto. Mas não tinha sentido o Pedrinho fazer isso como nenhum outro candidato fez. Não tinha sentido. E olha, eu vou ser sincero, eu aqui critico muito o Pedrinho, porque o canal aqui tem como plataforma o seguinte, nós, plataforma editorial, né? Nossa linha editorial é a seguinte, nós apoiamos o presidente do Clube de Regata Vasco da Gama, seja ele qual for. Mas apoiar não é concordar com tudo. Quando ele acerta, a gente bate palma, a gente elogia. Quando erra, a gente desce a ripa e critica. É assim que funciona. Por exemplo, eu tenho criticado muito o Pedrinho na gestão do futebol. É horrorosa. É uma das piores da história. Acho que ela só não supera a gestão de futebol da dupla Salgado Alexandre Pássaro. Mas o resto é muito ruim. Né? Você tem 2 janelas, você não consegue botar 2 jogadores titulares ainda. Em 2 janelas. Contratou 12 jogadores, não consegue botar 2 como titulares. Então, a gestão de futebol do Pedrinho é ruim. Além da gestão do futebol ser ruim, ainda tem aquelas velhas práticas do associativo. Amigo de amigo sendo contratado. O diretor de futebol é amigo do irmão, do amigo irmão Felipe. O Marcelo Banana é amigo pessoal do Felipe. Foi assim que ele foi contratado. Porque é outro que não tem currículo para estar no Vasco. Nem ele, nem o Felipe. Como diretor técnico, Felipe não tem currículo. Eu entendo o Felipe lá como diretor técnico pela vascainidade. Ponto final. Com currículo profissional de diretor técnico para ganhar R$1 milhão, não tem currículo, não pode estar lá fazendo isso. O Marcelo Banana também não tem currículo. O cara foi presidente do Bahia, depois foi ser diretor de futebol do América de Natal. Pô, com todo respeito ao América de Natal, o que ele estava mapeando de mercado lá é muito distante do que ele pode mapear de mercado no Vasco.
É incompatível até, né? É impossível você comparar. Então a gestão do Pedrinho ela é ruim. É o filho do Felipe que está jogando no Sub-20, é o filho do Edmundo que trabalha como aspone no departamento feminino de futebol, é a amiga do Ciclano que está lá na Vasco SAF trabalhando como digitadora, como secretária, a menina do café é amiga da Ciclana, da Flor. Cara, é essa barca que sempre foi esse cabide de emprego do associativo. É a empresa do conselheiro que está lá dentro, prestando serviço para o Vasco, mamando um dinheirinho do Vasco. Então, é o puro suco de associativo. E nisso a gente critica o Pedrinho. Mas na questão da SAF, por exemplo, nas questões judiciais da SAF, o Pedrinho estava correto. O Júlio Brandt, nesses podcasts, estava defendendo a tese de que bastava o Pedrinho, mesmo a tese do Salgado, a gente vai entender o porquê, eu vou falar. Bastava o Pedrinho aguardar o aporte não ser feito e tinha uma cláusula no contrato que o Vasco recuperaria. Muito mais fácil do que esse imbróglio jurídico que tornou abaixo da Gama SAF por culpa da ambição de querer ser dono do futebol do Pedrinho. Ele é muito canalha e cafajeste falar um negócio desse, porque ele sabe o que está acontecendo. Se o Pedrinho espera a cláusula em setembro, a liminar foi em maio. Em maio, a C7 Party estava num colapso financeiro no mundo, com risco de ter ações dos clubes dela bloqueadas pela justiça americana. Se o Pedrinho espera setembro, sabe o que ia acontecer? Ele ia retomar a SAF. Ia retomar a SAF. Mas ele ia retomar, sabe quem? Um defunto dentro do caixão. O Vasco estaria enterrado em setembro, porque de maio a setembro os salários saíram todos atrasados, a C7 Party sumiu, o conselho administrativo da Vasco da Gama SAF já não existia, ninguém aparecia para fazer reunião. Não tinha mais conselho administrativo. O Vasco da Gama Associativo, como sócio minoritário, exigia o conselho e os caras fizeram reunião online e o Jorge Wander, como presidente do conselho administrativo da Vasco da Gama SAF, saiu, fechou a câmera e saiu, foi embora. Ô, Júlio Brandt, você sabe essas histórias, cara. Que é isso? Tudo foi noticiado, foi público. O Pedrinho salvou o Vasco com aquela liminar de maio. Ele salvou o Vasco. Ele fez muito bem, foi correto. Tá um imbróglio jurídico, tá. Mas só existe o Vasco ainda hoje, o Vasco Futebol, porque o Pedrinho tomou essa decisão. Foi graças ao Pedrinho que nós não chegamos a ser rebaixados ano passado. Porque se ele não toma essa decisão, a falta de salário, a desmotivação, a bagunça que ia tomar conta do Vasco, sem comando, sem nada, até setembro chegar, ia ficar aí de 9 a 5, mais 4 meses à deriva, o Vasco ia estar entregue às baratas. E aí você não tinha mais como recuperar esportivamente. Você estaria disputando para cair para a Série B, estaria eliminado da Copa do Brasil. O Pedrinho manteve a organização, manteve os salários em dia. Não foi só eliminar, ele assumiu o futebol e fez uma gestão, ali um choque de ordem. Ele manda o Álvaro Pacheco embora. Não ia ser mandado o Álvaro Pacheco embora. Já tinha perdido 4 jogos e ele ia continuar perdendo. Ele manda o Álvaro Pacheco embora. Ele coloca o Felipe, ele afasta o Praxedes, aquelas porcalhadas todas que tinha lá. Ele tira esses caras e ele começa a melhorar o elenco, começa a oxigenar o elenco, bota o Rafael Paiva e as coisas começam a dar certo. E a gente acaba o ano lá pro 10º lugar, que podia ser uma coisa até melhor, e conseguimos chegar à semifinal da Copa do Brasil. Então, parabéns à gestão do Pedrinho naquele momento. Decisão acertada. Depois a janela de meio de ano dele foi horrorosa, contratou Maxime Domingues, Jean Davi, ridículo, não conseguiu trazer um zagueiro que precisava. Enfim, tem os seus erros, mas nesse ponto tá certo. Esse discurso do Júlio Brandt, que ele já queria o futebol, é mentiroso e é pilantra, picareta. Agora, sabe por que isso? Ele lançou agora uma hashtag, revenda já. Primeiro que ele sabe que não pode revender. Ele quer revender de qualquer maneira. Ele tá doido para revender. Porque provavelmente a juíza lá da recuperação judicial disse que há indícios de fraudes no processo e que está sendo levantado documentos e vai ser denunciado ao Ministério Público. Você acha que o Ministério Público vai cuidar de quem? Do Josh Wander e do Steven Pasco lá nos Estados Unidos? O Ministério Público vai atrás dos brasileiros que estão envolvidos. Sabe quem são os brasileiros envolvidos? Salgado, Duque Estrada, Osório, Mussa, né? Aquele menino que era o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, eu acho. Os 12 que leram o contrato, grupinha, panelinha dos 12, inclusive o senhor Júlio Brandt. Então, na verdade, o Júlio Brandt quer o revenda já
revenda para qualquer um, de qualquer jeito, por qualquer preço. Por quê? Ele quer botar uma pedra nesse assunto. Ele quer enterrar a gestão do Salgado e com ela os podres que estão lá e que vão surgir. Vai aparecer muito podre e eu acho que antes do meio do ano vai começar a explodir esses podres. Abre o olho com esse cara. Nada de ficar você, vascaíno, replicando essa história, essa hashtag revenda já, uma obra, cara. A gente não precisa ser revendido, pelo menos agora. Vai revender? Vai, com calma. Vamos analisar, vamos estudar, vamos ver quem é o investidor, quem pode ser o cara. Esquece esse negócio, o Grego fechou com o São Paulo, perdemos o Grego. Ninguém vai comprar Vasco da Gama, SAF, pelo menos agora, com esse imbróglio. Até porque amanhã, eu vou entrar no último assunto do vídeo de hoje, amanhã, não, mentira, é hoje, quarta-feira, dia 12, perdão, é hoje, daqui a pouco, o TJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai ser julgado, é hoje, é dia 12, é verdade. Essa liminar que nós estamos falando, que o Pedrinho ganhou em maio, ela vai ser julgada hoje. Ela vai ser julgada hoje e só tem dois resultados. Ou ela é mantida ou ela é cassada. Porque não pode dar empate, porque são 3 juízes. Ou vai ser 3-0 ou vai ser 2-1. Se ela for mantida, tá tudo igual, beleza, tá tudo bem, continua a gestão do Pedrinho. Mas se ela for cassada, meus amigos, sabe o que acontece? Olha, a gestão volta para a 77 Partes. A 77 Partes Carioca assume o controle da Vasco da Gama SAF novamente. Com esse controle, o contrato também de acionistas passa a ficar ativo, porque ele está suspenso, já que o associativo tomou conta. Se a liminar for cassada, o contrato de acionistas volta a ficar ativo. Com isso, a Justiça deve dar um prazo, que deve ser de 48 horas até 30 dias, para a 77 Partners fazer o aporte, que ele não fez em setembro do ano passado. E vai mandar fazer o aporte. E aí a 77 Partners vai catar dinheiro, cara. Ela vai rasgar os corpos todos da Vasco da Gama SAF. Que tiver dinheiro lá, eles vão tirar. Não vai ter salário de jogador, vai ter lá que eles vão pegar o dinheiro para tentar fazer o aporte e ficar dono de vez do Vasco. Essa vai ser a tragédia, se isso acontecer. Os caras vão tentar fazer isso. Muito estranho se eles conseguirem caçar, eliminar, recuperar o controle e não fizerem o aporte. Aí o Vasco vai e tira eles. Mas é pouco provável que isso aconteça. Eles vão pegar dinheiro de qualquer lugar em Marte para colocar e pagar os 340 milhões, se eu não me engano, que é o valor. Deve ter corrigido agora, com juros de correção, para fazer e retomar a SAF, o controle da SAF. E aí nós estamos roubados, a gente não tira mais os caras. Aí acabou. Então, temos que rezar ajoelhados no milho para que a liminar seja mantida e o Vasco da Gama dos Ativos continue no comando da Vasco da Gama SAF, para que esses picaretas não retornem. Sabe quem está torcendo para o Jorge Vander? O Steven Pacho, para eliminar, ser caçado amanhã? Sabe? Júlio Brandt. Esse está doidinho para eliminar, ser caçada. É isso que ele quer. Até para ele poder fazer política. É o que esses caras querem. Os caras não querem o bem do Vasco. Os caras não torcem para o Vasco. Os caras torcem para eles, para os interesses econômicos dele. Fica de olho, galera. Cuidado com essas narrativas aí. Uma narrativa de picareta, de pilantra. Falar o que ele está falando é chamar o torcedor vascaíno de idiota, de debilóide. E quem está pegando a hashtag revenda já e replicando, tá nessa linha aí, nos tantanzinho de cabeça. Presta atenção, galera. Tem muita história aí. Como dizia minha avó, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. E deve ser verdade. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva em nosso canal, comenta aí o que você achou de todas as notícias do Café do Gigante. Falei que estava recheado. Fala aí da história do Felipe, fala aí do Brent, o que você achou do Brent. Mais uma contusão do Coutinho. A liminar que vai ser votada aí daqui a pouco, se ela vai ser caçada ou não. Vamos ver se vai ser adiada mais uma vez. Não acredito que vai ser adiada, acho que vai ser julgada hoje. Então, muita coisa para a gente comentar aí. Comenta aí e não esquece, hoje, 1h da tarde, se tudo correr bem, vai correr bem, nós temos um vídeo aqui, o Almoço do Gigante. Eu vou visitar 2 clientezinhos agora de manhã e depois eu retorno para cá para gravar o vídeo e colocar no ar para vocês com as notícias da manhã do Vasco. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, até o vídeo de 1h da tarde. Tchau. I've been living life right
like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide.